Bom, então, para que serve o sistema circulatório, né? Todo mundo fala, circulação, para que serve? A circulação é praticamente tudo, né? Circula o sangue dentro do corpo, garante a troca, o sangue leva aquilo que é importante para o organismo da gente, aquilo que a gente se alimenta, vai para o sangue, aquilo favorece, depois, através do sistema circulatório, que ele seja incorporado no nosso corpo. Enfim, o sistema da circulação, ele serve para manter a vida, né? E se a gente pensar por analogia com um automóvel, né, por exemplo, o coração, o que ele é? O motor, né? É um motor propulsor que dá energia, e essa energia corre por esses vasos aí, pelas artérias, pelas veias e pelos canais linfáticos, e o sangue é o combustível, é aquilo que vai garantir que você tenha energia para poder continuar vivendo. Eu vou mostrar aqui rapidamente um videozinho, um momento só. É um vídeo que vai mostrar alguma coisa para você sobre essa parte da circulação. Se ele quiser funcionar. Então, não sei... Bom, acho que precisa dar luz, né? Bom, então aqui vocês estão vendo uma visão geral do coração, né? O coração é esse músculo que eu estava explicando para vocês, é que eu não sei se isso não atrapalha a filmagem, não pode apagar. Aqui aqueles vasos sobre o coração são as artérias coronárias, aqui estão os dois pulmões, né? O coração ele fica alojado no meio dos pulmões. Então vocês veem lá em vermelho saindo a aorta, né? Deixa eu pegar o... Acho que não está funcionando, não. E a circulação pulmonar, das veias pulmonares. Aqui as câmaras cardíacas, isso depois eu vou falar na aula, né? Nós temos 4 câmaras no coração, são os 2 átrios, os 2 ventrículos. Vocês veem lá embaixo, essa parte de baixo aqui, chegando a veia cava, que vem por baixo, a veia cava inferior, a aorta lá embaixo, em vermelho. Aqui a circulação subindo para a região do pescoço, né? As artérias carótidas aqui vindo para a parte superior, que foi agora desenhada em azul. Agora nós vamos ter a visão de baixo. Isso aqui é importante depois para a gente discutir os aneurismas, tá? Então aqui a aorta abdominal, aqui na região do umbigo, vocês veem que está dividindo aqui, isso aqui corresponde ao umbigo, aqui a região da virilha, as artérias, a artéria e a veia femoral, e aqui descendo para os membros inferiores. Então, tudo que está em vermelho aqui, leva o sangue arterial que sai do coração. O que está em azul é o que está voltando, que é o sistema venoso. É importante, porque depois eu vou explicar na aula, como é difícil o sistema venoso trabalhar, porque ele tem que trabalhar contra a gravidade. Nós ganhamos o privilégio de ter essa postura ereta, mas a natureza teve que trabalhar bastante para que a gente pudesse conseguir ficar em pé, de uma forma, vamos dizer, de uma forma saudável, né? Então, aqui é uma outra visão geral, para vocês terem uma ideia, né? Porque às vezes quando a gente fala, nós vamos fazer uma cirurgia assim, e dá uma ideia que a coisa é fácil, né? A gente mostra lá o desenhinho, mas vocês têm uma ideia da complexidade do sistema vascular. Se vocês imaginarem, eu gosto sempre de dar esse exemplo, para vocês terem uma noção. Imagina que essas veias aqui, nós vamos chegar na veia cava. Está vendo essa veia azul aqui? Essa veia azul grande? É a maior veia que a gente tem no nosso corpo. Se a gente cortar, isso é um cano. Se a gente cortar esse cano, ele tem 2 centímetros de diâmetro, né? 2,5 centímetros. Sabe quanto que é 2,5 centímetros? É isso aqui, tá? Agora, se a gente juntar, vamos imaginar que nós vamos cortar todas as nossas veias e vamos juntar uma na outra, né? Vamos fazer uma veia só. Sabe quanto que dá o buraco? Alguém tem ideia? 3,20 metros, tá? Num indivíduo só, se nós juntarmos toda a área das nossas veias, dá uma piscina de 3,20 metros de diâmetro. É por isso que eu falo que Deus criou no mesmo dia as veias e os cirurgiões vasculares, que é para tratar do excesso daquilo que Ele criou naquela data. E todo esse sistema circulatório, para que ele seja eficiente, ele tem que funcionar de uma forma harmônica, né? A bomba tem que ser eficiente, ou seja, o coração tem que estar trabalhando bem.
Esse sistema de distribuição, que são aquelas artérias e as veias, também eles têm que estar desobstruídos, né, para o sangue poder passar. E o retorno do sangue, ele tem que ser garantido em qualquer posição do corpo. Ora, quando a gente está deitado, é muito fácil o sangue voltar para o coração. Quando a gente está em pé, isso aí requer um sistema que a gente chama de um sistema contra a gravidade, um sistema antigravitacional extremamente sofisticado para que a gente possa viver dessa forma. Resumindo aquilo que nós mostramos já no vídeo, o coração ele tem 4 câmaras, 2 átrios, 2 ventrículos. O lado direito do coração, ele recebe o sangue que perdeu o oxigênio por causa das trocas todas, para ir para o pulmão. Aí o sangue é oxigenado nos pulmões e ele volta pelo lado esquerdo do coração, e aí ele é impulsionado dentro da aorta, e da aorta ele sobe para o cérebro, da aorta ele vai para os membros superiores, desce para os rins, para o intestino, para as artérias dos membros inferiores, para garantir a nossa condição de marcha. Especificamente em relação ao coração, o músculo ele tem que contrair, e esse ritmo que é dado pelo coração é um ritmo que depende de uma atividade elétrica. Vocês veem que é um órgão extremamente complexo, então tem uma atividade elétrica que dá um estímulo para que ele contraia com ritmo. Quando você sai fora desse ritmo, é aquilo que a gente chama de arritmia. Existe uma série de arritmias, é quando o coração começa a pipocar ou bater de uma forma inadequada. E a qualidade desse músculo era garantida por uma circulação extremamente desenvolvida, que é a circulação das artérias coronárias. Quando você começa a ter problema nas coronárias, a coronária entupiu, você tem áreas dessa musculatura que vão sofrer, e a partir daí esse músculo vai deixar de ter uma eficiência como era anteriormente, né? E o sistema de válvulas, porque entre essas 4 câmaras do coração tem uma válvula, o sangue passa de uma câmara para outra, e tem uma válvula para evitar que ele volte. Isso é um princípio também que eu vou mostrar para vocês no sistema venoso, porque senão vira uma bagunça, né? O sangue tem que ter um direcionamento, então esse sistema de válvulas dentro do coração é extremamente importante. Em relação aos vasos sanguíneos, as artérias, que são as artérias que levam o sangue a partir do coração para a distribuição no território vascular, essas artérias elas têm uma parede mais grossa, e é muito lógico, porque se o sangue sai do coração com muita força, se essa artéria tiver uma parede fininha, o que aconteceria? Ela romperia a parede da artéria, né? Então a artéria tem uma parede grossa que é para suportar esse sistema de hipertensão que sai, quando o coração sai com bastante, injeta o sangue com bastante violência. Por outro lado, as veias têm uma parede mais fina, porque como a veia vai trazer o sangue de volta, a pressão já foi extremamente atenuada, então ela não precisa ter uma parede muito grossa para suportar aquela pressão, né? Agora, a veia, ela tem uma característica estrutural que permite que ela seja um depósito de sangue. Então, quando a pessoa, de repente, ela fica com sangue demais por alguma situação, a veia, como ela tem a parede fina, ela consegue distender mais. Então, uma artéria, ela não consegue distender demais. O sistema venoso, ele acaba sendo como um sistema que a gente chama de capacidade, porque ele armazena uma quantidade de sangue maior, né? Eu sempre gosto de perguntar qual que é a diferença do nosso encanamento para o cano da parede. Né? Se a gente comprar um cano para botar na parede, você comprou um cano lá de 2 polegadas, daqui 20 anos você abre a parede, esse cano pode até estar com uma sujeira lá dentro, está meio enferrujado, mas ele continua com 2 polegadas. O nosso encanamento é completamente diferente. O nosso encanamento, ele é vivo e ele responde a uma série de estímulos que, na maioria das vezes, são mediados pelo sistema neurológico. Então, por exemplo, quando a gente leva um susto e você fica branco, né? A pessoa fica branca, fica pálida, o que aconteceu? Você teve uma contração dos vasos tão importante que o sangue sumiu, né? Você viu aquela pessoa, o sangue sumiu, porque os vasos contraíram. Então, uma artéria, por exemplo, que tinha 1 centímetro, ela vai para 0,2 centímetros. Por outro lado, quando a gente fica com vergonha, né? Você fica vermelho, por quê? Porque os vasos dilataram. É por isso que o nosso encanamento é diferente do encanamento que está lá na parede. Isso aqui eu queria mostrar para vocês, porque é muito importante em relação a esse conceito do trabalho da circulação contra a gravidade, é o sistema das veias. Ora, as nossas veias, elas não têm escada, né? E a gente fica em pé. Como é que o sangue sobe se não tem escada? Sobe através de um sistema de válvulas, um sistema de comporta. Então, se vocês olharem aqui nessa imagem, vocês estão vendo aqui dentro que tem 2 folhetinhos lá dentro. O sangue sobe, na hora que o sangue sobe, esse folhetinho fecha, para o sangue não voltar. E aí, ele subiu um compartimento, ele sobe outro compartimento e vai assim subindo. Ele sobe sozinho? Não, ele sobe
através da eficiência de uma série de outras, vamos dizer, de outras situações da nossa vida. Por exemplo, a contração da musculatura da panturrilha. A musculatura da barriga da perna ela é tão forte que nós chamamos ela de coração periférico. Ela trabalha como coração. Ela não tem aquele estímulo elétrico, ela não tem a mesma sofisticação do músculo cardíaco, mas ela trabalha, quando a gente está caminhando, propulsionando o sangue para cima. A movimentação da articulação do pé, né? Na hora que a gente aperta o pé no chão, aquilo também acaba jogando sangue para cima. Eu lembro daquela imagem que eu tinha de criança, quando a gente brincava carnaval e tinha aquelas bisnagas, né, que jogavam água nos outros, a mesma coisa, aquilo a gente apertava e o sangue sobe, né? Por que é importante a gente saber isso? Porque uma coisa que é muito comum no consultório, eu falo que de outubro a março, o que a gente mais atende no consultório é gente com queixa de perna inchada. Né? E o vascular é um Cristo para isso, porque vocês vão no ortopedista, vão no clínico e muitas vezes mandam tudo para o vascular. Ah, esse é problema vascular. Ora, sempre que a pessoa tem uma atividade reduzida do ponto de vista físico, né? E isso às vezes se acentua com o envelhecimento, quando a pessoa fica muito tempo parada, ou mesmo pessoas que estão na atividade profissional, mas que ficam várias horas no computador, sem circular, etc. Tal, o que acontece? Você perde esse mecanismo de retorno venoso, você perde a eficiência da musculatura da panturrilha, você perde a eficiência dessa movimentação da articulação do pé e aquilo acaba estagnando e você fica com a perna inchada. É lógico que existem outras causas, coração pode dar perna, disfunção do coração pode dar perna inchada, disfunção do rim pode dar perna inchada, determinados medicamentos podem trazer a perna inchada, mas na grande maioria das vezes, as pernas inchadas, principalmente das pessoas de mais idade, está relacionado a menor atividade. Né? É lógico, a pessoa às vezes tem uma artrose, a pessoa tem uma dificuldade de movimentação, etc. E isso acaba acontecendo. Mas, de modo geral, esses inchaços, eles não são uma doença em si. Eles são a representação de uma situação de vida para aquela pessoa naquele momento. Isso aqui é apenas para explicar, vocês já devem ter ouvido falar de pessoas que têm varizes e que formaram até úlcera na perna, né? Formaram uma úlcera varicosa. Por quê? Quando você tem a falência completa desse sistema de retorno venoso, a coisa pode se tornar tão grave que você acaba tendo problemas na pele, decorrentes do aumento da pressão das veias. Não tem nada a ver com o aumento da pressão da artéria, da hipertensão arterial. Aumenta tanto a pressão das veias que forma úlcera na perna, e isso é extremamente difícil de cicatrizar. Né? E eu digo para vocês, se nós não tivéssemos na natureza, se não tivesse havido esse desenvolvimento do sistema antigravitacional tão sofisticado como a gente tem, todos nós teríamos úlcera na perna. Ninguém conseguiria suportar o fato de ficar em pé por causa do aumento da pressão venosa. Bom, isso aqui é umas coisas feias aí, né? Umas pernas feias. Essas são as expressões mais importantes da doença venosa, né? Varizes importantes, com escurecimento de pele, lá aquela faixinha na perna daquela senhora certamente representa que lá tem uma úlcera venosa. Agora, puxa vida, mas eu tenho umas varizinhas, eu tenho uns vasinhos na perna, será que vai acontecer isso? Não, pelo amor de Deus, gente, isso aqui é 10% da população que tem varizes vai sofrer isso aqui, entendeu? Então, de modo geral, é um contingente pequeno das pessoas que têm varizes que vão evoluir para essas formas mais graves. Como é que a gente pode ter varizes, né? Se essa válvulazinha aqui, aquele folhetinho, se ele não fecha direito, é aquilo que quando a gente faz um exame de ultrassom, vem relatado lá, isso, a pessoa tem um refluxo. O que é o refluxo? O sangue sobe e desce, né? É como se a gente imaginar a 23 de maio, sentido aeroporto, se de repente você transformar essa avenida numa avenida que vai e volta. Se ela já congestiona hoje com uma mão única, imagina só se a gente fizer a via para o aeroporto vai e volta. Vai congestionar todo o trânsito, né? Então, se essa válvulazinha não funciona bem, o sangue vai e volta e nós podemos ter o desenvolvimento de varizes. Mas existe uma outra situação. Vamos imaginar, e aqui é a representação dessa figura, vamos imaginar que o sangue coagule dentro da veia, e é aquilo que nós chamamos de uma trombose venosa.
Em decorrência dessa trombose venosa, ou essa trombose obstrui completamente o vaso, isso poderá trazer dificuldades do retorno venoso, né? A natureza vai tentar encontrar outros caminhos, mas uma vez que você obstruiu o encanamento principal, você poderá ter repercussão disso, ou no processo de cicatrização desse trombo, já que essa válvula está envolvida naquela massa de sangue que se formou, essa válvula perde a função, e aí a pessoa pode ter, como decorrência de uma trombose antiga, manifestações até graves da circulação venosa da perna por conta disso. Acho que essa é a pergunta que o senhor fez. Então, em relação a essa parte inicial, eu queria dizer que o sistema circulatório, então, ele é um mecanismo complexo de bombeamento e de canais de distribuição do sangue, né? Que, embora ele seja composto por estruturas distintas, né, porque a veia é diferente da artéria, que a veia e a artéria são diferentes do coração, mas esse é um sistema integrado e o desempenho desse sistema como um todo ele é fundamental para garantir a circulação de uma forma adequada, né? Agora nós vamos falar, depois eu vou voltar para as veias, mas eu vou fazer um breve intervalo aqui para falar um pouco do outro assunto que é do aneurisma de aorta. Essa coisa do aneurisma, ela cria muita curiosidade nas pessoas, porque eu acho que do ponto de vista popular, o mais conhecido é o aneurisma cerebral, né? Porque alguém tem uma história de família, ou alguém tem história de algum conhecido, às vezes até um indivíduo jovem que de repente teve até uma morte porque rompeu um aneurisma cerebral. Então, às vezes, fica aquela ideia, o aneurisma está ligado ao cérebro. Não, o aneurisma... O que é o aneurisma? É uma dilatação de um vaso. Se a gente imaginar que a artéria, como eu expliquei para os senhores, é um cano, na hora que você tem esse cano e esse cano ele se dilata, aquilo é um aneurisma, desde que essa dilatação tenha 1,5 vezes o tamanho normal do vaso. Então, por exemplo, se eu tenho uma aorta de 2 centímetros de diâmetro, se essa aorta passar para 13,5 centímetros, eu já tenho um aneurisma, comparado ao calibre normal daquele vaso. Eu já tenho um aneurisma. Pode ser um aneurisma pequeno, pode ser um aneurisma que não mereça nenhum tipo de tratamento, mas por definição ele é um aneurisma. E por que o aneurisma é importante? Porque ele pode... Agora nós vamos sair do cérebro, né? Porque não é a minha área de atuação, nós vamos pensar principalmente na aorta, né? Naquela artéria principal que sai lá do coração, desce pelo tórax, entra na barriga, etc. Tal. Bom, por que ele é importante? Porque ele pode romper, porque ele pode formar coágulo, sistematicamente ele acaba formando um coágulo, e porque, às vezes, uma parte desse coágulo pode se desprender, viajar na circulação e parar lá no pé, né? Essa é uma situação mais comum com o chamado aneurisma da artéria atrás do joelho, que é a artéria poplítea, mas também pode acontecer na aorta. Porém, na aorta, a nossa maior preocupação é a rotura. Por quê? A rotura, quando rompe um aneurisma de aorta, a chance do indivíduo ter um desfecho desfavorável de morte é alta. Alta no Brasil, alta no Japão, alta em Nova York, alta no mundo inteiro, né? Essa chance de morte quando rompe um aneurisma de aorta é acima de 50% praticamente no mundo inteiro, né? Então, essa aqui é uma imagem do aneurisma. Do lado direito lá, vocês estão vendo uma aorta normal, né? Os 2 bracinhos que estão saindo lateralmente são as artérias que vão para os rins, né? Aí você tem um comprimento de aorta que varia de aproximadamente 10 a 15 centímetros de tamanho, e é nesta região onde acontece a maioria dos aneurismas de aorta. E aqui nessa região que ele divide como se fosse um Y ao contrário, é a região do umbigo. Aí nós temos as artérias ilíacas que às vezes também estão comprometidas no processo de aneurisma, ou em conjunto com a aorta ou isoladamente. E aqui desse lado vocês veem então o que é o aneurisma, né? Essa dilatação. Aqui tem alguns aspectos técnicos, eu vou pedir para os senhores lembrarem dessa imagem. Vocês estão vendo que ela está ficando gordinha logo depois da artéria do rim, né? Ela já está ficando gordinha lá. Isso é muito ruim quando ela fica gordinha imediatamente após a artéria do rim, porque ela limita a nossa possibilidade de tratamento, principalmente desses tratamentos mais modernos, que são chamados tratamentos endovasculares. Para que a gente possa fazer esse tratamento com mais segurança do ponto de vista cirúrgico e certamente com melhor aproveitamento do paciente, é muito bom quando a gente tem um pedacinho de aorta abaixo do rim que está ainda com calibre bom,
né? Não que isso não dê para tratar, lógico, dá para tratar, mas traz dificuldade para a gente do ponto de vista técnico, né? E quando será que acontece? Eu falei de ruptura, falei que pode morrer um monte de gente aí, poxa vida, e será, como é que é isso aí? Bom, qualquer aneurisma pode romper, mas do ponto de vista que a gente chama epidemiológico, de estudos, principalmente na mulher, os aneurismas acima de 4,5 centímetros e 5 centímetros. E no homem, os aneurismas acima de 5,5 centímetros são aqueles que começam a ter uma maior chance de ruptura. Ué, por que é diferente na mulher do que no homem? Porque geralmente os vasos da mulher são mais finos do que do homem. Então, para uma mulher, um aneurisma de 4,5 centímetros é maior do que um aneurisma de 4,5 centímetros para um homem de modo geral. O homem precisa ser um pouquinho maior. E o que será que pode? Poxa vida, o aneurisma tem como evitar isso aí? Isso aí é defeito de fabricação, né? Todo mundo tem defeito de fabricação, uns melhores e outros piores. Defeito de fabricação, você tem um enfraquecimento na parede da artéria e ela vai dilatar ao longo da vida. Às vezes, quando você descobre acidentalmente a presença de um aneurisma no indivíduo, às vezes ele já tem aquele aneurisma há 5 anos, 7 anos, 8 anos e não foi descoberto antes. É uma coisa que cresce paulatinamente. Existem alguns problemas que podem, diante já da presença do aneurisma, até piorar o prognóstico. Por exemplo, a pessoa que tem uma doença pulmonar crônica, um enfisema, esse tipo de doença que está muitas vezes associada ao tabagismo, e o tabagismo é uma situação que favorece a ruptura do aneurisma de aorta quando uma pessoa tem um aneurisma. Isso aí pode favorecer. Paciente que tem constipação intestinal, né? Além de tudo, tem que fazer muita força no abdômen, isso pode favorecer. O esforço físico, muita gente pergunta, eu tenho um aneurisma, posso fazer esforço físico? A gente não tem uma resposta, não tem estudos que respondam isso, mas do ponto de vista intuitivo, né? Esforço físico também é uma coisa extremamente relativa, né? Você vai no supermercado e vai trazer uma sacolinha, vai pegar uma garrafa de Coca-Cola, é um esforço físico pequeno, né? É diferente de você ir carregar sofá, né? Querer subir no telhado para trocar as telhas, etc., pintar a casa, aí já é outra situação. Então, quais são os sintomas? Na maioria das vezes, sintoma é nenhum, né? A gente não sabe que tem um aneurisma. Por quê? Às vezes, se você pegar um indivíduo bem magro, ele pode chegar para você e falar, doutor, eu vim aqui porque eu senti uma bola pulsando na minha barriga. Só que a maioria das pessoas não são magras. E a aorta, onde que ela está? Se a gente olhar, sim, né? A aorta está aqui na barriga, ela está na barriga, mas ela está muito profunda, ela está em cima da coluna, né? Então, quando uma pessoa é mais gordinha, a gente não consegue palpar um aneurisma, né? Eu estou falando isso de modo geral, é lógico, às vezes a gente consegue, mas não é tão comum assim você identificar no exame físico o aneurisma, né? Está lá escrito, bola pulsando na barriga, às vezes a pessoa nos informa, principalmente os indivíduos mais magros. Mas tem outras duas situações que podem favorecer isso. Dor na região lombar, às vezes a pessoa tem uma lombalgia crônica, né? Aquela dor lombar que não melhora e vai no ortopedista. Lógico, todo mundo tem problema de coluna, né? Depois de uma certa idade. Bico de papagaio todo mundo vai ter. Ah, não, é a coluna, é a coluna, é a coluna. E às vezes a pessoa tem um aneurisma que está lá batendo na vértebra e está provocando dor. Ou uma dor abdominal aguda com síncope. Aí você já tem que rezar para ter sorte, né? Porque às vezes a gente consegue tirar uns pacientes, graças a Deus a gente já operou vários pacientes com aneurisma roto e esses pacientes sobreviveram, mas boa parte deles também não sobreviveu, porque a gente está dentro da estatística mundial, né? Quando você tem essa dor na região lombar, ou quando você tem essa dor abdominal, que pode ser acompanhada de uma síncope, por que a síncope? Se a pessoa tem uma dor abdominal porque rompeu o aneurisma, ela tem um sangramento intraabdominal, cai a pressão e a pessoa pode desmaiar, e aí você entra num ciclo de muita gravidade. Mas, de qualquer forma, essas situações podem indicar ou a expansão do aneurisma, né? Um aneurisma que está em expansão, e toda a expansão pode ser um aviso que existe uma possibilidade iminente de ruptura, ou uma ruptura propriamente dita, né? Como é que é feito o diagnóstico fora o exame clínico, já que eu falei que o exame ele não é tão fácil assim da gente diagnosticar? Um ultrassom e uma tomografia, e é extremamente comum a gente receber os pacientes que foram fazer um ultrassom, uma tomografia por outra motivação. Então, é muito comum no homem, né? O homem vai fazer um exame para avaliar a próstata, para avaliar a função, o tamanho do rim, etc., e aí descobre um aneurisma. Hoje só tinha um aneurisma de 7 centímetros, eu nunca senti nada e a pessoa não sabia que tinha. E a pessoa estava com uma bomba relógio, né, dentro da barriga, né?
Mas isso também serve para outras coisas. Quando a gente, às vezes, a pessoa teve um infarto, a pessoa não sabia que tinha uma coronária lá, numa situação de risco, né? Isso é comum na nossa vida, né? E a ressonância magnética, mas normalmente os exames que a gente mais usa, né, para identificação no aneurisma é o ultrassom e a tomografia. A tomografia, se eu recebo um paciente com essa história que eu acabei de contar, o paciente foi no urologista, fez um exame para avaliar a próstata e aí descobriu que tinha um aneurisma. Aí vem lá, um aneurisma no ultrassom tantos centímetros. Normalmente eu peço uma tomografia, porque a tomografia ela me permite um detalhamento técnico que vai me dar as alternativas de tratamento para aquele paciente. Então aqui apenas algumas imagens, né? Hoje os exames são extremamente sofisticados, as angiotomografias aqui são imagens tomográficas. Lá naquele primeiro caso, para a gente ter uma ideia de como seria então a aorta normal nessa visão de uma reconstrução tomográfica e lá do lado esquerdo, se vocês olharem aquele Y invertido, do lado esquerdo vocês vão ver que tem uma bolotinha lá que é uma dilatação já da artéria ilíaca do lado esquerdo. Aqui um aneurisma numa angiotomografia, e lembra aquela história que eu estava mostrando na foto, como é bom para nós cirurgiões quando você tem um espaçozinho entre a artéria que vai para o rim e o começo da dilatação. Então aquele espaçozinho nesse caso é ótimo para a gente, porque isso aí permite que tecnicamente a gente tenha maior sucesso no tratamento. Aqui um corte, né, mostrando o aneurisma num outro corte, e aqui já um aneurisma que foi tratado pela técnica endovascular. Essa área toda trabalhada que vocês veem aqui é uma chamada endoprótese que foi colocada para o tratamento do aneurisma. Como é que você pode tratar o aneurisma de aorta? A partir do momento que você tem um aneurisma numa pessoa, como eu falei para vocês, que tem o critério de 4,5 centímetros na mulher ou de 5 centímetros, 5,5 centímetros no homem, ou quando esse aneurisma está crescendo rapidamente. Às vezes a gente vê um aneurisma, a gente faz uma primeira consulta no paciente, esse aneurisma tem 3,7 centímetros, é um aneurisma pequeno. Só que você faz um exame depois de 1 ano, esse aneurisma foi para 4,8. Isso mostra que esse aneurisma está crescendo rapidamente, então é melhor não ficar esperando, é melhor tratá-lo, né? Então nós temos 2 tipos de tratamento. O tratamento convencional e o tratamento por via endovascular. Quem deve ser tratado? Bom, toda pessoa que tem um aneurisma deve ser tratado? Deve, desde que esse aneurisma esteja dentro da faixa de risco de rotura e desde que essa pessoa tenha uma expectativa de vida que justifique a realização desse procedimento, né? Tá certo? Porque não são cirurgias pequenas, são cirurgias grandes, são cirurgias de risco. Então, como qualquer atitude médica, a gente tem que colocar numa balança para avaliar custo e benefício e torcer para que você esteja tomando a decisão correta. Então, aquilo lá é uma imagem, se vocês, é difícil você imaginar um pouco nessa imagem, né? Mas aquilo é uma barriga aberta, tem a exposição do aneurisma, né? E aqui é o tratamento dele, quando a gente faz pela cirurgia aberta. É uma incisão grande que vem desde aqui, dessa região, logo abaixo aqui, onde acaba o osso externo, até o pub, né? Passando pelo umbigo, é uma cirurgia bem grande. É uma cirurgia que tem um porte, eu até digo, superior a uma cirurgia cardíaca, porque a posição nossa de cirurgia é muito mais complexa. O coração, na hora que você abre o externo, o coração está na tua frente. A aorta abdominal, a gente tem que afastar todas as alças intestinais, tal, para poder chegar na aorta abdominal, e nós reconstruímos com uma prótese de Dacron. Dacron é um poliéster trançado, a gente abre o aneurisma e faz a costura, a gente exclui o aneurisma. A gente continua o encanamento, aqui estaria vindo a aorta, e a gente costura a aorta e exclui toda aquela área dilatada. É uma cirurgia de grande porte, é uma cirurgia que requer conhecimento, experiência, estrutura do hospital, e a qual nós fizemos muitas aqui nesse hospital ao longo desses 30 anos, né? Agora, nos últimos tempos, apareceu uma nova possibilidade de tratamento, que é o chamado tratamento endovascular. Esse tratamento ele é extremamente sedutor, porque quando a gente compara a cirurgia convencional, que o paciente vai ter que fazer uma incisão enorme, muitas vezes você também tem que cortar na virilha para fazer uma ponte em Y, que são alguns detalhes técnicos, etc. Essa cirurgia endovascular a gente consegue fazer com 2 cortezinhos na virilha, transversais aqui, ó. Se a gente imaginar
a perna do paciente aqui para baixo, a gente fazendo 2 cortinhos na virilha, um do lado direito, outro do lado esquerdo, a gente consegue tratar o aneurisma. Por quê? Porque através de catéteres, a gente sobe uma prótese que está montada no catéter, nós estamos embaixo do raio-x, com aqueles aventais lá que pesam uns 10 quilos de chumbo, e a gente fica olhando através do raio-x, nós injetamos contraste iodado para marcar os vasos, e a gente vai identificando onde está a artéria do rim, onde está o aneurisma, etc. E aí nós subimos com a nossa prótese, vocês estão vendo lá a saída das artérias do rim, a gente começa a abrir essa prótese, e aqui a prótese foi aberta para um lado só, né? Essa prótese ela tem um corpo e tem uma perna para um lado. E aí nós temos uma encrenca danada do ponto de vista cirúrgico. É entrar pela virilha do outro lado para achar esse buraco aqui. Aí a gente entra com o catéter e fica tentando achar até que a gente consiga entrar nesse buraco. Na hora que a gente entrar nesse buraco, a gente consegue puxar a perna do outro lado, né? E a gente faz um tratamento por via endovascular. Por que esse tratamento é extremamente sedutor? Mesmo para a gente que é médico, você pensar que você ia fazer uma cirurgia desse tamanho aqui, e depois você faz 2 cortezinhos na virilha e consegue resolver, é maravilhoso. O pós-operatório dos pacientes é espetacular quando dá certo, né? Dá certo na maioria das vezes, dá certo na maioria das vezes. Mas a gente também não pode partir do princípio que sempre as coisas, a gente sempre tem que acreditar que vai dar certo, mas passando as informações, porque às vezes a mídia leiga passa informações para as pessoas, agora tem um tratamento novo para aneurisma, quer dizer, não existe mais problema, resolveu tudo, entra lá com um caninho, está tudo resolvido. Não é assim, isso aqui é complicado, às vezes nós temos complicações graves dessa cirurgia, né? E requer realmente bastante experiência para que a gente tenha bons resultados com esse tipo de operação. O curioso é que quando a gente compara a longo prazo as 2 cirurgias, essa cirurgia ela não é tão melhor, ou posso até dizer que ela não é melhor que a outra. Elas se equiparam, né? E aí você tem que ter muito critério. É lógico que essa cirurgia endovascular ela tem um impacto menor, porque ela agride menos o paciente. Então, quando você pega um paciente mais idoso, ela é uma excelente alternativa. Agora, se eu tivesse um aneurisma de aorta, eu preferia operar pela técnica convencional com a idade que eu tenho hoje, né? Por quê? Porque a técnica convencional ela é mais garantida, vamos dizer assim. Porque como a gente coloca todo esse sistema de encanamento por raio-x, você precisa acreditar que aquilo vai selar adequadamente aquela bolota. Porque quando não sela adequadamente, a gente tem vazamento. E esse vazamento pode se manifestar não imediatamente, pode se manifestar em tempos subsequentes se o paciente exigir novas reintervenções do ponto de vista endovascular para corrigir eventuais defeitos dessas endopróteses, né? Então é importante eu passar essa informação para vocês, que esse tratamento é fascinante, a gente se fascina com ele como médico, mas a gente tem que ter critério porque não serve para todas as pessoas. Aliás, se vocês lembrarem que eu insisti nessa fala algumas vezes, quando você não tem espaço entre as artérias que saem para o rim e o começo do aneurisma, não dá para eu fazer essa técnica. Essa técnica eu preciso ter uma zona que a gente chama de ancoragem. Se eu não tiver esse espaço aqui, que me permita que esta prótese cele adequadamente, não tem como, porque eu solto ela lá, ela escorrega e não tem jeito, né? Então, como diz aquele velho chavão, na dúvida consulte seu médico, né? Consulte o médico, que o médico que tem experiência vai conseguir orientar adequadamente qual é o melhor tratamento. Bom, para a gente terminar essa conversa, então vamos falar um pouco agora, voltar para as varizes, né? Fizemos um intervalo e vamos voltar para as varizes. O que são varizes por definição? São veias tortuosas que fazem saliência na pele. As nossas veias, de modo geral, elas têm um trajeto reto, ou um trajeto mesmo que seja curvo, mas um trajeto regular. Quando ela começa a fazer curva e fazer saliência na pele, aí nós temos umas varizes, né? E, curiosamente, as varizes podem produzir sintomas, ou às vezes não produz sintoma nenhum. É por isso que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai indicar um tratamento para as varizes diante das expectativas da pessoa que está procurando o tratamento. Porque às vezes eu tenho moças muito jovens que queixam de muita dor nas pernas e não tem uma varize sequer, e eu tenho pessoas que têm varizes enormes que não sentem absolutamente nada, né?
E elas podem estar associadas ou não aos chamados vasinhos, mas não são a mesma coisa. Os vasinhos não viram varizes, né? É muito comum pessoas que têm varizes também ter vasinhos, mas não é obrigatório que uma coisa esteja associada à outra. Isso aqui é apenas para mostrar aquilo que eu já falei, aquele sistema de congestão que se estabelece quando a válvula não funciona bem. Então, na imagem lá do lado direito, vocês veem que a válvulazinha funciona, ela fecha, então o sangue não volta. Quando a válvula não funciona bem, a veia acaba dilatando e a gente acaba tendo esses monstrengos aqui que vocês estão vendo. E aqui é a expressão máxima dessa situação, que é quando o paciente acaba formando uma ferida na perna que é de difícil cicatrização. Será que a gente precisa de algum exame para diagnosticar varizes? Não, a grande maioria das vezes o paciente vem, fala para você, doutor, eu vim aqui porque eu tenho varizes. O paciente sabe que tem varizes, às vezes ele confunde com os vasinhos, mas na grande maioria das vezes o paciente sabe que tem varizes. Então, a gente não precisa de exame nenhum para dizer que o paciente tem varizes, mas nós usamos muito este exame, que é o ultrassom vascular, para poder fazer o planejamento do tratamento das varizes. Este exame nos auxilia a pensar qual que será o melhor tratamento para aquele paciente, especialmente se for do ponto de vista cirúrgico, ou eventualmente falar, olha, eu vi o seu exame, eu acho melhor o senhor não operar, vamos fazer um outro tipo de tratamento. Então, o ultrassom não é para diagnosticar, o exame serve para que nós possamos planejar o tratamento. E como é que a gente pode tratar a varize? Medicações, meias elásticas, com a cirurgia convencional, por uma cirurgia que usa o laser, que eu vou explicar, ou numas formas hoje, para alguns pacientes, de fazer uma secagem dos vasos com uma espuma densa. Bom, indicações para o tratamento. Dor, eu já falei para os senhores que é relativo. A gente precisa realmente estabelecer, quando a gente avalia o paciente, se de fato nós acreditamos que a dor está relacionada à presença das varizes. Para evitar a varicorragia, muitas pessoas que têm varizes, às vezes elas ficam com umas veias muito fininhas, principalmente na região do tornozelo, que eu falo que parece os olhinhos, assim. Aqueles olhinhos estão querendo romper. E qual que é a história mais comum? A pessoa está tomando banho, de repente, quando ela vai se enxugar, ela vê que tem uma poça de sangue no chão. Aí é aquela correria, né? O sangue pode chegar e espirra na parede. E aí todo mundo, se deixar, morre, né? Mas não, ninguém morre disso. É só botar o dedo em cima, viu, pessoal? Põe o dedo em cima que para de sangrar e vai fazer um curativo. Mas isso é um motivo suficiente para que a gente trate essas varizes, através de uma cirurgia ou através de uma secagem de vasos, para a gente não ter esse tipo de acidente doméstico, né? Para reduzir ou controlar os efeitos negativos sobre a pele. Eu expliquei para vocês que cerca de 10 a 15% das pessoas que têm varizes, elas podem desenvolver problemas de pele decorrentes dessa hipertensão venosa. Então, quando a gente nota que essas varizes são mais importantes, é adequado que a gente trate também, e também, por que não, por benefício estético. Muitas pessoas vão procurar, e isso é independente da idade, as pessoas vão procurar porque esteticamente está incomodando, e se o paciente tiver uma boa condição de saúde, nós estamos autorizados a tratar o paciente, né? As varizes, elas não matam ninguém, né? Ninguém morre de varizes. Então, isso é importante que o paciente compartilhe com o médico a sua intenção de tratar as varizes, mas os tratamentos também não matam, né? Então, é uma questão de a gente equacionar quais são os objetivos do paciente para que a gente trate ou não. Quais são os cuidados gerais? Para evitar varizes? Não tem o que evite varizes, propriamente dito. Como eu estava falando do aneurisma, isso aí também é defeito de fabricação, é tendência que a pessoa tenha a ter varizes. Agora, a gente tem determinadas atitudes ao longo da vida que podem minimizar a evolução das varizes, né? O descanso dos membros inferiores, quando a gente pode colocar essas perninhas para cima, a atividade física de modo geral. Eu não falei para vocês que a atividade muscular dos membros inferiores, ela é fundamental para a circulação? Ora, se a gente está movimentando, se a gente faz uma academia leve para manter o tônus muscular, se a gente dá uma corridinha, que às vezes é difícil, mas o caminhar, o andar de bicicleta, uma hidroginástica, tudo isso pode contribuir para assumir as varizes? Não, mas para diminuir os efeitos da varize do organismo, e é isso que eu estou querendo mostrar nesse quadro. Em relação ao tratamento clínico, medicações. Vocês ouvem falar, né? Medicações, castanha da Índia, isso, aquilo, tem vários nomes comerciais que muitas vezes a gente prescreve para os pacientes, mas essas medicações elas servem para controlar, às vezes, os sintomas desagradáveis que podem ser provocados pelas varizes. Sensação de peso, sensação de cansaço, etc. Se bem que, né, quem da gente não fica com sensação de peso nas pernas ou cansado, né, em determinadas situações, né? Eu falo que dor nas pernas é dor da vida, né? Todo mundo que acorda de manhã tem direito a ter dor na perna, independentemente de ter doença, né?
Mas, de qualquer forma, as medicações, elas podem contribuir para o paciente ter algum alívio dos sintomas, mas as medicações não mudam a história natural das varizes, né? As meias de compressão. As meias de compressão, elas são importantes. Importantes para quê? Para trazer benefício para o paciente em relação aos sintomas, né? É lógico que as meias, eu falo que meia elástica é igual óculos, né? A gente põe o óculos para enxergar, na hora que tira o óculos você continua não enxergando. Então, as meias, elas não vão fazer as varizes desaparecerem. No entanto, enquanto nós estamos usando as meias, elas promovem uma compressão daquelas veias superficiais que estão dilatadas, favorecendo a circulação. Então, as meias são úteis nesse sentido e também as meias têm uma outra utilidade. Eu não estava falando para vocês daquelas pessoas que já têm a pele alterada, ou às vezes aquelas pessoas que têm aquelas veinhas mais saltadinhas que podem até romper numa determinada situação. Que tipo de situação? Às vezes acidentes domésticos. A pessoa está passando no quintal do lado de um vaso, né, que tem uma coisinha para fora, machuca e faz um ferimento. Quando a pessoa está usando uma meia elástica, a meia elástica confere uma proteção mecânica também a esses pequenos acidentes domésticos, protegendo a sua pele. Tratamento dos vasinhos, né, das chamadas, para nós, aquilo que vocês chamam de vasinhos, chama-se telangiectasias, né, essas dilatações capilares. Para que trata isso aí? Trata por motivação estética. Tratamento de secagem de vasos é tratamento por motivação estética. Ninguém deve fazer um tratamento de vasinhos diante da expectativa de melhorar a dor, melhorar inchaço ou evitar aparecimento de varizes. Se alguém procurar seduzi-los para fazer esses tratamentos com esse objetivo, está mentindo para vocês. Tratamento de secagem de vasos é um tratamento fundamentalmente de natureza estética, né? Existem algumas lendas aí. Será que o salto alto pode prejudicar? Bom, dentro daquela ideia que eu estava falando do carteiro e do balconista, se uma pessoa tem uma tendência a ter varizes e essa pessoa usa sistematicamente saltos de sapato acima de 5 centímetros, acima de 5 centímetros você tem uma modificação da postura do pé em relação à musculatura da perna que dificulta o bombeamento do sangue. Então, o uso sistemático, se a gente pegar uma moça, por exemplo, que trabalha em eventos, né, essa moça tem uma tendência familiar a varizes e ela usa diariamente um salto alto, né, várias horas por dia, isso pode favorecer, mas não do ponto de vista isolado, né? É que nem as pessoas falam, ai doutor, eu tive varizes porque eu subi escada. Caramba, então a gente vai passar a vida sem subir escada? Ah, tem escada lá? Não, não tem, tem escada, então você não vai. Não é possível, não é um tipo de pensamento lógico este, né? Agora, isso aqui é um problema, né? Obesidade, né? É lógico que a obesidade, ela é um problema que ela prejudica varizes, articulação, dor no joelho, dor no quadril, tudo, né? Hoje a obesidade está no núcleo de uma série de desconfortos que o paciente sofre ao longo da vida, então controlar o peso é sempre uma medida adequada. Em relação à cirurgia, a cirurgia convencional de varizes é uma cirurgia que busca eliminar aquelas fontes de refluxo, né? Vocês lembram da 23 de maio que vai e volta? Então, se eu tenho uma 23 de maio que vai e volta, por exemplo, uma veia safena que está alterada e está provocando varizes, na cirurgia convencional, eu vou lá, faço um cortezinho na virilha, ligo a veia safena da veia profunda e faço uma extração dessa veia. Eu passo uma vareta por dentro dessa veia, que às vezes vem lá do pé ou da região do joelho, e eu extraio. É completamente diferente do mecanismo de retirada da safena, por exemplo, uma cirurgia cardíaca. Quando vai se tirar uma veia safena para fazer uma ponte na coronária, você tem que tirar essa veia inteira. Então, você abre a perna inteira do paciente, tira aquela veia para você fazer uma ponte, né? Você está transplantando aquela veia para uma outra localização. Quando a gente está operando varizes, nós não estamos preocupados em preservar a veia, nós estamos preocupados em excluir a veia. Então, a gente arranca a veia fora. Agora, existe um outro método de tratamento de varizes, quando existe problema nas veias safenas, que são veias longas, que seria, ao invés da gente fazer a cirurgia convencional de retirada, é a gente usar um laser, né? Você tem uma fibra óptica que tem um laser na ponta. Aí a gente faz uma punção na veia, por exemplo, lá no pé, a gente vai subindo com aquela fibra óptica ao longo da veia, e aqui na virilha, nós estamos com ultrassom, aquele ultrassom que a gente usa para planejamento de cirurgia, a gente está com ele em sala, a gente localiza a fibra óptica com o ultrassom até o lugar que a gente quer, por exemplo, aqui na junção da veia superficial com a veia profunda.
Na hora que a gente localiza e vê que a fibra está no local seguro, a gente começa a disparar e queima a veia por dentro, ou seja, nós inutilizamos a veia da mesma forma, mas sem tirar ela no lugar. Qual que seria a vantagem do tratamento quando você trata uma safena com laser? É que como você não tem que fazer corte na virilha, essas coisas todas, o paciente costuma ter um pós-operatório mais confortável. A cirurgia é menos agressiva, né? Mas isso não significa que numa cirurgia com laser o paciente não tenha nenhum cortinho. Não, às vezes para tirar depois uma veia colateral a gente tem que fazer algumas perfuraçõezinhas com bisturi para puxar, mas a gente não tem, vamos dizer, o impacto maior da retirada da safena, porque a safena é deixada no lugar, ela apenas vamos dizer, ela sofre um tratamento térmico para que ela deixe de funcionar. E por fim, surgiu, esse tratamento não é propriamente um tratamento novo, mas ele ganhou mais popularidade nos últimos 5 a 10 anos, que é o tratamento com espuma. Da mesma forma que a gente seca os vasinhos com um líquido, geralmente a gente usa glicose, 75%, etc. tal, existe uma substância que se chama polidocanol. Polidocanol é um líquido, você olha assim, é um líquido, né? Só que a gente mistura ele com ar para fazer uma espuma. Vocês estão vendo aquela coisa branca, a seringa com negócio branco? Aquilo lá é uma espuma. Qual que é o princípio da espuma? Quando a gente injeta um líquido no vaso, ele passa muito rapidamente, né? Você injeta, ele já se mistura com o sangue e ele sobe. Quando a gente faz a espuma ela fica mais tempo em contato com a parede do vaso. Então, ela provoca uma reação mais duradoura e mais efetiva na parede do vaso, fazendo ele contrair e fechar. Então, ela é uma alternativa para tratamento de veias maiores, sobretudo em pacientes que não têm uma boa condição clínica para uma cirurgia. Às vezes a pessoa está sofrendo com as suas varizes, mas por alguma situação clínica, às vezes a pessoa tem uma arritmia, às vezes a pessoa tem um diabetes importante, ou às vezes a pessoa não quer fazer uma cirurgia, nós podemos fazer sessões de aplicação de espuma nas veias. Né? E esse tratamento de espuma, muitas vezes, dá um resultado bastante interessante. Não é para todos os pacientes, mas para grupos selecionados de pacientes. É importante porque, às vezes, vocês vão ouvir falar, porque isso, às vezes, aparece na televisão, está fazendo tratamento de varizes com espuma. Nós fazemos também, mas para casos que são casos selecionados. Então, aqui é mais uma imagem, né, do preparo da espuma, né, da injeção da espuma, no tratamento, às vezes, de algumas varizes, mesmo desse calibre maior, com bom resultado.